Olá, amigos, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos dar continuidade aqui ao livro Doutrina Espírita para Principiantes e vamos iniciar no capítulo 7 essa semana, tá? Então, o capítulo 7, ele vai falar sobre mediunidade, tá? A questão da mediunidade. Então, o que nós temos? Quais são os subtítulos aí dessa parte? Nós vamos ter influência espiritual, anjo de guarda, mediunidade, os médiuns, classes de médiuns, a proibição de Moisés e as consequências. Hoje eu vou falar bem resumidamente, né, para o vídeo não ficar muito longo, sobre influência espiritual, anjo de guarda, a mediunidade e os médiuns. Tá joia? Então, gente, nessa primeira parte aqui sobre influência espiritual, Kardec pergunta para os espíritos assim: podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Então, eles sabem sobre o que a gente está pensando? E olha o que eles respondem. Muitas vezes chegam a conhecer o que desejareis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhes podem dissimular. Então, eles sabem tudo que a gente tenta esconder até da gente mesmo. E eles têm essa percepção, né? Aí, na questão 459, eles perguntam, Kardec pergunta: influenciem os espíritos nos influenciam com os seus pensamentos os nossos atos? Eles respondem assim: muito mais do que imaginais. Influenciam a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, eles estão muito mais presentes do que a gente pode imaginar. Agora, o que é mais importante a gente saber sobre isso é que tipo de influência que a gente quer ter, não é? Se a gente tem pensamentos ligados ao bem, a gente vai ter influências boas, né? Agora, se nossos pensamentos estiverem ligados às coisas ruins, a gente vai estar sob influência de pensamentos ruins advindos desses outros irmãos que possuem menor conhecimento. Então, é fato que eles fazem parte da nossa vida e que a gente precisa tomar cuidado com qual tipo de influência a gente está permitindo ser dirigido, né? Na questão 461, Kardec pergunta assim, como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios do que nos são sugeridos? Olha o que eles respondem. Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Olha que interessante. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Mas, afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Então, não importa se os pensamentos são nossos ou se eles são sugeridos. É isso que os espíritos nos alertam. O importante é a gente perceber qual é o tipo de sugestão que nós estamos aceitando. Se são sugestões advindas para coisas boas ou para coisas ruins. É isso que os espíritos nos respondem aí. Continuando na questão 463, Kardec pergunta assim, diz-se comumente ser sempre bom
o primeiro impulso, aquilo que vem rapidinho na nossa cabeça na hora de responder e de falar alguma coisa, né? Olha o que os espíritos dizem. Pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. Por que ele está dizendo depende da natureza do espírito encarnado? Porque se eu sou uma pessoa que tem sempre positividade e pensamentos bons, é o que eu falei lá no início, eu vou receber sugestões de espíritos bons, não é? Agora, se eu tenho, se eu estou vivendo num momento em que meus pensamentos estão embaralhados, que eu estou nervosa, que eu estou pronto para dar uma resposta atravessada, provavelmente eu vou estar recebendo influência de irmãos sem conhecimento, porque tudo isso depende da ligação que a gente está tendo de pensamentos, não é? Então, conforme a minha vibração, vai ser a ligação com esses irmãos que eu vou ter, né? Em seguida, ele pergunta assim, na 464, como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um espírito bom ou de um espírito mau? Olha aqui que os espíritos respondem. Estuda a questão. Os espíritos bons só nos dão pensamentos que nos acolhem, não é? Se for um pensamento ruim, aí cabe a gente discernir, né? Se aquilo vai fazer bem ou se vai ser uma coisa ruim que a gente vai tá dando como resposta. Aí Kardec cutuca mais um pouquinho. Ele pergunta assim, na 466. Por que permite Deus que os espíritos nos incite ao mal? Não é? Deus podia, né, facilitar para a gente ter inspiração aí só de bons pensamentos, né? E olha o que eles respondem. Os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a provar a fé e a constância dos homens na prática do bem. Então, na verdade, Deus permite que esses espíritos imperfeitos nos influenciem para a gente perceber até onde a gente consegue ir, não é? Então, ele usa isso para provar a nossa fé, para ver se a gente está conseguindo trilhar o caminho do bem, não é? Porque se tudo fosse maravilhas, o que faria de fato fazer com que a gente crescesse? Que a gente tivesse essa evolução, se a gente não tivesse que passar por provação nenhuma, né? Na 471, ele pergunta assim: quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade ou de uma íntima satisfação, sem que lhe conhecemos a causa, devemos atribuí-la unicamente à nossa disposição física? Então, quando a gente, de repente parece que fica angustiado sem motivo, a gente é como se de repente a gente baixasse um pouco a vibração, fica com aquela sensação ruim. É característica então só da nossa disposição física? Olha que ele responde para Kardec. É quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrai com os espíritos, ou da que com elas tivesse durante o sono. Olha que coisa mais interessante. Daí a importância de quando a gente for repousar o nosso corpo físico, a gente está pedindo proteção, Pedir para o nosso anjo de guarda aí
né? Para que a gente só visite lugares bons, que a gente tenha oportunidade de encontrar com nossos entes queridos e que nós tenhamos a oportunidade de nos elevar, de aprender coisas durante o nosso sono, não é? Porque às vezes essa insatisfação que ele está dizendo que a gente passa a ter durante o dia é resultado daquilo que aconteceu durante o nosso sono. Então tem uma ligação entre isso, não é? Não é o simples acaso, não é? Que às vezes a gente está tão bem e de repente a gente dá uma murchada. E ele fala sobre isso aqui, ó. São efeitos das comunicações que tivestes durante o sono, né? Em seguida, nós vamos aí falar um pouquinho sobre os anjos de guarda, né? Então, Kardec pergunta para os espíritos o que se deve entender por anjo de guarda ou anjo guardião, e olha o que eles respondem: o espírito protetor pertencente a uma ordem elevada, né? Agora, vale ressaltar que essa ordem elevada aí são irmãos, né? Que desencarnaram, que viveram aqui, né? Junto com a gente, já tiveram todo esse processo de encarnação como a gente, só que eles têm um pouquinho mais de conhecimento do que a gente, tá? Então eles podem estar nos inspirando, eles podem estar nos ajudando, não é? E vale ressaltar que esses anjos de guarda aí, eles passaram, foi tudo decidido durante o nosso processo de reencarnação, né? Então eles estão ligados à questão de afinidade, né? Tanto que pode ser familiares, né? Tem pessoas que costumam muito pedir por seus familiares, ou um pai, uma mãe, um tio, uma avó, que seja, né? Então, se esse espírito tem uma condição evolutiva um pouco melhor que a nossa, eles já podem estar nos orientando, tá? Mas tudo isso é decidido durante o nosso processo de reencarnação, tá? Aí ele pergunta assim, ó, qual a missão do espírito protetor? Olha que coisa mais linda que eles respondem. A de um pai com relação aos filhos, o de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-los com seus conselhos, consolá-los nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. É tão consolador a gente saber sobre isso, né? Saber que tem irmãos que nos dão essa ajuda, não é? Que estão ali junto da gente. Aí ele continua assim: é voluntário ou obrigatório a missão do espírito protetor? Olha a resposta. O espírito fica obrigado a vos assistir uma vez que aceitou esse encargo. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher seres que lhe sejam simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros uma missão ou um dever. Agora, é exatamente isso aqui que ele falou. Aí a gente pode se perguntar assim, ó, eu tenho meu espírito protetor, mas ele pode de repente se afastar de mim? E aí, qual seria a resposta para tudo isso? Depende da gente, né? Que às vezes a gente esquece de fazer essa ligação, a gente esquece que a gente pode ter essa ajuda e ele fica lá aguardando a gente chamar, né? Mas e se de repente esse espírito protetor foi encarregado de fazer uma missão?
a gente vai ficar sem nenhum, nós vamos ficar abandonados? Não, de jeito nenhum. Um outro vai vir substituir por um período, né? Agora, o espírito protetor, ele pode proteger outros indivíduos, o mesmo? Aí eles colocam, não, mas protege-os menos exclusivamente. Então, cada um vai ter o seu espírito protetor, não é? E tem uma partezinha aqui de um livro que eu vou ler para vocês, que é do Espírito Miramês, que está no livro Filosofia Espírita. Olha que coisa mais linda, falando sobre os anjos de guarda. Cada encarnado tem a seu lado no sentido filosófico, um espírito de condições elevadas que o protege, orienta e assiste nas horas difíceis, de modo que a alma reconheça que Deus a ninguém desampara. Através dos filhos maiores, ampara os menores, estendendo oportunidades de trabalho para todos os seres em todas as escalas da evolução espiritual. Então, esses espíritos, estando desencarnados e sendo os nossos protetores, isso serve para eles também, para a evolução. Então, eles continuam a trabalhar no plano espiritual, né? Então, é para a gente ter uma noção de que tanto faz a gente estar no plano espiritual quando a gente está no plano material, nós temos a oportunidade de estar evoluindo, né? E isso é muito interessante, ou seja, a gente nunca vai ficar parado, né? Nós sempre temos a oportunidade de estar progredindo. Em seguida, a gente vai falar aí um pouquinho sobre os médiums, né? Ou melhor, desculpa, nós vamos falar primeiro sobre a mediunidade, não é? Porque para a gente ter essa ligação com o nosso anjo de guarda, nós precisamos entender um pouquinho sobre a mediunidade, né? Então, a gente sabe que a mediunidade, ela está relacionada com essa comunicação que a gente faz com o mundo espiritual, né? Então nós temos algumas citações aqui que eu peguei do Evangelho para vocês, que não tá aqui, tá bom? No nosso livro, mas que eu achei bem interessante para a gente estar falando um pouquinho. Olha o que diz no capítulo 18, no item 9. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus concedeu ao homem a vista corpórea, os sentidos e os instrumentos especiais. Então, primeiro nós estamos falando da parte do mundo visível, do mundo material. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço e com o microscópio descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, Deus lhe deu a mediunidade. Então nós temos aí duas visões, né? Que ele está nos dizendo. Nós temos a visão do mundo material, não é? Que a gente vê aí a natureza, e aí foi criado o telescópio, que a gente vê o espaço, tudo muito longe, assim como a gente tem um microscópio que vê as coisas tudo muito pequenininha, e que para a gente ter conhecimento sobre o mundo imaterial ou o mundo espiritual, Deus nos deu a mediunidade. Olha que coisa mais linda! A mediunidade é inerente a uma condição orgânica de que todos podem ser dotados, como a de ver, ouvir e falar. Não há nenhuma de que o homem, em consequência do seu livre-arbítrio, não possa abusar. Deus outorgou as faculdades ao homem, dando-lhes a liberdade de usá-las como quiser,
mas pune sempre aqueles que delas abusam. Então nós temos a mediunidade, mas nós temos que tomar cuidado. De que forma que eu estou usando, né? Isso foi nos dado para a gente ter conhecimento sobre o mundo material e não para abusar. Desculpa, conhecimento do mundo espiritual, não é para a gente abusar. E para terminar esse assunto, ele fala assim, ó, a mediunidade é uma faculdade sagrada que deve ser praticada santamente, religiosamente. E se há uma espécie de mediunidade que requer essa condição de maneira ainda mais absoluta, é a mediunidade curadora, né? As pessoas que têm essa mediunidade mais ostensiva aí, que é capaz de ajudar na cura das pessoas, né? Então a mediunidade, ela deve ser usada de forma muito cuidadosa, não é? Não é para você receber aí uma inspiração e sair falando, né? Então, a mediunidade, ela tem que ser usada de forma muito criteriosa pelas pessoas. Porque senão, se ela for usada de forma incoerente, ela pode nos trazer prejuízos. Nós vamos ter que responder por isso, né? Agora, a respeito da mediunidade aqui, eu não vou adentrar muito, porque na próxima aula que a gente vai ver os tipos de médiuns, né? Os médiuns de efeito físico, né? Os médiuns de efeitos intelectuais, né? Aí tem os médiuns que são curativos. Então isso a gente vai, o Eduardo vai falar na próxima semana para vocês, tá bom? Então hoje é só mesmo uma pincelada no assunto. Tá joia? E quando a gente falou sobre mediunidade, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os médiuns, né? E aí? Todo mundo é médium? Todos nós somos médiuns, porque é através da mediunidade que a gente tem oportunidade de estar ouvindo, de estar sentindo o nosso anjo de guarda, o nosso protetor. Agora, tem pessoas que têm essa mediunidade um pouco mais desenvolvida, um pouco mais ostensiva, tá? Então, olha aqui que nós temos aí. Ser médium é possuir uma faculdade que permite o intercâmbio com os espíritos. Então, todos nós temos. É inerente, quer dizer, tanto faz, né, a todas as criaturas humanas, independente da sua condição moral. Então, eu posso ser bom ou eu ter pensamentos ruins, né? Todos temos mediunidade e manifesta-se através dos sonhos, das intuições, das premonições, das psicografias, das psicofonias, dos efeitos físicos. Existem pessoas que são portadoras de recursos mais amplos nessas manifestações, facilitando as comunicações com os espíritos. Aí a gente vai abrir um parentezinho, que eu vou, né, só falar rapidinho, depois a gente vai ver com mais clareza. Esses recursos mais amplos estão relacionados com a nossa glândula pineal, tá? Que já tem estudos aí que estão super avançados sobre, né? Aí ele continua. Conforme alerta-nos Allan Kardec, essa faculdade, como todas as outras, precisam ser educadas para que sejam direcionadas para o seu verdadeiro objetivo, que é o de servir de instrumento para a propagação do bem, do amor, do consolo e da divulgação das leis divinas que governam o universo. Então, mediunidade todos nós temos, todos nós somos médios, mas aqueles que têm um desenvolvimento maior dos recursos, ele é considerado um médium mais ostensivo, não é? Agora, de que forma que eu estou usando essa minha mediunidade, né? Se Deus nos deu isso,
é para que a gente a use de forma correta, principalmente para propagar o amor aí, né? O consolo. E olha o que está escrito lá no Livro dos Espíritos. Porque eles, né, tem a questão, nossa, o que é bom médio, o que é um mau médio, né? Como é isso? E lá no Evangelho segundo o Espiritismo ele fala sobre isso. O bom médio não é, portanto, aquele que tem facilidade de comunicação, mas o que é simpático aos bons espíritos e só por eles é assistido. É nesse sentido unicamente que a excelência das qualidades morais e de importância absoluta para a mediunidade. Então, que essa ligação que nos foi permitida ter, que a gente a use da melhor forma possível. Então, a mediunidade não está ligado à questão moral, né? Eu posso ser uma pessoa com uma qualidade moral não tão desenvolvida e eu tenho uma mediunidade super ostensiva. E aí eu uso, infelizmente, para coisas ruins, não é? Então aí depende de como você está fazendo uso, né? E agora, para a gente terminar, a gente vai falar um pouquinho sobre a glândula pineal, tá? Então, como eu coloquei aí na figura para vocês, a glândula pineal, ela é esse pontinho aí azul, que eles falam aí que é praticamente o tamanho de um arroz cozido, né? Uma coisa muito pequenininha que nós temos aí na nossa cabeça, não é? E eles falam que ela é da cor cinza, avermelhada, assim, né? E de acordo com o André Luiz, né, nos livros aí que ele tem com o Chico Xavier, eu peguei essa parte aqui, gente, de um estudo com o Sérgio Felipe de Oliveira, que ele é um dos médicos e espíritas hoje mais qualificados para estar falando sobre tal assunto. Tá? Então ele é um ponto de referência sobre a glândula pineal hoje. Só que a glândula pineal é uma coisa nova? Não, não é. Olha lá, ó. René Descartes, no ano aí já René nasceu em 1994 e faleceu em 1650. Olha o que ele dizia já sobre glândula pineal. Ponto de contato entre, olha que coisa linda, alma, corpo e o lugar onde nossos pensamentos são formados. Então, há quantos séculos atrás nós tínhamos uma pessoa que já sabia sobre essa ligação, porque a glândula pineal é por onde acontece a comunicação com o mundo espiritual, né? É através dessa glândula aqui. Agora, a gente, né, de acordo com a região, é conhecido de diversas formas, né? André Luiz a chamava de epífise, tá? Então, numa nomenclatura um pouco mais antiga, era chamado de epífise. Na Índia, é conhecida como terceiro olho, não é? Então, depende da região, é dado aí o nome, né? Mas, segundo o Sérgio Felipe de Oliveira, aí, a pineal, ela pode ser considerada a glândula da mediunidade, né? Então, por aqui, né, nessa parte aí, né, na lateral, aqui bem no centro da nossa cabeça que está isso, que está essa glândula. Então, ele diz assim ainda, ó, ele estudou os livros do André Luiz para fazer esse estudo, tá? O livro que mais fala sobre glândula pineal é o livro Missionários da Luz, tá? É onde tem maior citação. Eu não me recordo direito, é coisa de quase 20 citações que são feitas nesse livro. Então, André Luiz, em 1945, nesse livro, falou assim, ó, não se trata de um órgão morto,
segundo velhas suposições, é a glândula da vida mental. E mais um pouquinho, André Luiz fala mais um pouquinho ainda, ele fala que a conexão espiritual, ela está relacionada, então, a conexão espiritual, a saúde mental, a função reprodutora, a função endócrina. Olha quantos papéis tem essa glândula. Então, pessoal, vale ressaltar que a glândula pineal é diferente de uma pessoa para outra. Já tem um estudo pelo Sérgio Felipe de Oliveira que fala sobre isso, tá? Dependendo da mediunidade da pessoa, se é mais ostensiva, ela é de um jeito, se ela é menos ostensiva, ela se apresenta de outras formas, com menos cristais, que ele fala, tá? Então isso aqui foi só uma pincelada, mas é um assunto muito gostoso, que mostra que a ciência e a doutrina espírita estão lado a lado, né? E que hoje a ciência está conseguindo provar coisas que Allan Kardec já havia nos dito há tanto tempo atrás, ou que seja André Luiz através do Chico Xavier, né? Então eles estão conseguindo provar essa ligação, né, do mundo físico com o mundo material, tá? Então foi uma pequena pincelada no assunto, tá? A partir da semana que vem, então, o Eduardo vai falar dos tipos de médiums, né? E espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que esses esclarecimentos possam nos trazer maior conforto, maior entendimento do momento em que a gente está vivendo, para que a gente passe por tudo isso de uma forma mais confortável, né? Porque a gente tem medo do que a gente não conhece. Quando a gente estuda, quando a gente entende, aí tudo passa a ser muito mais fácil. É igual andar de bicicleta, né? Quando a gente desenvolve o equilíbrio e começa a dar as primeiras pedaladas, a gente vê que nem é tão difícil assim, mas a gente precisa conhecer primeiro, né? Então, uma boa semana para vocês, que seus familiares estejam bem e que a cada dia vocês estejam mais fortalecidos, com mais fé de que tudo passa, e se a gente estiver com Jesus no coração, a gente vai passar por tudo isso de forma muito mais fácil. Um beijo grande e até nosso próximo encontro.